Olá, eu me chamo Isabel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês uma nécessaire rápida de fazer para tirar uma dúvida de algumas meninas que me perguntaram a respeito da nécessaire sem zíper, que foi feito na aula passada. Como que colocaria zíper nela? Então eu trouxe essa mini nécessaire farmacinha para estar mostrando para vocês a forma da colocação do zíper, que será a mesma para o modelo pequeno ou para maior, se assim você preferir usar aquele outro molde. É a mesma forma, bem simples, tá? Inclusive eu fiz essa outra aqui sem a aba, o mesmo molde da aula passada, só que sem a aba. E essa daqui é um carro-chefe aqui no meu ateliê, eu vendo bastante dela. Olha que gracinha que fica um kit para presentear. As clientes adoram. E essa nécessaire farmacinha, apesar de ser mini, ela cabe bastante coisa. E eu vou mostrar aqui agora para vocês com alguns medicamentos que eu peguei para demonstrar. Olha só. E ainda ficou espaço aqui dentro. E essas cartelinhas, fica legal colocar aqui na parte da frente, nesse bolsinho que tem também. E ela, apesar de pequena, viu quanta coisa cabe dentro dela? Então, vamos iniciar o nosso molde. Eu peguei uma folha A4 e vamos dobrar ao meio, porque nós vamos fazer a metade do molde, como nós costumamos fazer. Depois que recorta, a gente abre e vai ter o molde inteiro, né? Se você quiser fazer ela grande, com aquele molde que a gente fez na aula passada, você pode estar fazendo, ou se quiser menorzinho, a farmacinha, é só fazer com esse molde que eu vou estar mostrando aqui agora. Então, vamos lá. Do meio para cá, vamos marcar 10 centímetros. E a altura da nossa nécessaire vai ter 15 centímetros. Então, 10 por 15. Na parte de baixo, vamos fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros. Na parte de cima, vamos marcar 2 centímetros para dentro. Só uma marcação. Pra gente ligar a parte de baixo com a marcação lá em cima. E agora nós vamos recortar essa marcação que fizemos aqui agora, caixinha de leite e o fundo. Pra hora que a gente abrir, a gente vai ter esse molde completo. 20 por 15. Tendo o nosso molde pronto, vamos recortar no tecido principal 2 vezes tecido, 2 vezes manta e 2 vezes forro. Aqui eu já recortei para adiantar. E para nossa aba, vamos recortar um retângulo que está medindo 13 por 15 de altura. Aqui já está recortado na medida correta. E o forro eu não recortei, não tem problema, porque quando a gente colocar um sobre o outro, que a gente passar a costura, a gente refila conforme a nossa costura. E o bolsinho que nós vamos fazer na frente, eu recortei aqui em 2 partes, porque eu quis utilizar os retalhos. Mas se você quiser cortar ele inteiro no tecido só, não tem problema. Se for recortar 2 pedaços, vai ser 2 pedaços de 20 por 11. Por causa da margem de costura, no final vai ficar com 10 de altura. E se você quiser cortar inteiro, você vai recortar 20 por 21. Nós vamos colocar um puxador, esse aqui eu recortei com 6 por 8. Dobrei ao meio. Vou passar a costurinha nas laterais pra gente fazer nosso puxador. Vamos precisar, pro acabamento do zíper, 4 retalhinhos de
3,5 por 4 de altura. Como você pode ver, não tá cortado exatamente a medida. No caso, o mínimo que tem que recortar é a largura do nosso zíper. Mas eu recorto maior um pouquinho porque me dá a liberdade de depois refilar. Porque na hora de passar essa costura, normalmente dá uma andadinha. E é chato de costurar por cima do zíper. Então eu recorto maior, depois eu refilo, que facilita. É a forma que eu faço. O zíper eu compro tanto a metro quanto esses aqui que já vem pronto. Porque aqueles a metro normalmente não tem todas as cores disponíveis pra gente comprar, né? Aí eu compro aqueles de 60, 50 centímetros e vou utilizando pedaços. Esse aqui eu juntei vários e passei aquela liguinha de dinheiro, sabe? Aquela amarela. Com calor, ele derreteu e grudou no zíper. Mas como eu vou usar apenas um pedaço, não vai interferir. Aí o que eu faço? Eu compro ele de 60 centímetros. Esse pininho aqui, eu retiro ele, no meu caso que eu tô retirando com uma chave de fenda. Tá vendo? É bem fácil de retirar. E eu não recorto logo o tamanho que eu preciso, porque essa partezinha facilita, para quem não tem costume de utilizar por metro, essa parte facilita tá encaixando. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Eu vou deixar apenas o verde aqui, que é o que nós vamos utilizar. Nessa necessaire eu vou estar utilizando o botão Ritas e um cursor. No caso deste zíper comprado pronto, é o número 3. Aí eu vou colocando aqui os cursores que eu vou retirando desses zíperes que compro pronto. Porque eu gosto de estar utilizando eles em porta-moedas. Olha só. E eu não utilizo a mesma cor, eu não me apego a isso, no caso dos porta-moedas. Então eu faço dessa forma. Aqui eu combinei com moranguinho. Aqui eu poderia estar colocando amarelo, azul, né? Se eu não tivesse o vermelho, não tinha problema. Olha só. Aqui eu combinei foi com o tecido. Eu poderia estar combinando, achando algum para combinar ou branco, ou com a raposinha, ou até mesmo verde. Então me dá mais possibilidades de eu estar utilizando, porque aqui só vai ter um cursor, né? E para utilizar o restante, então eu faço dessa forma. E para as necessaires que eu vou fazendo para cliente, necessaire eu uso apenas esses que eu compro o saquinho com vários. Olha só. Aqui eu coloquei, combinando, tá vendo? Aqui, ó. Então eu vou fazendo essa misturinha. Uma misturinha que acaba sendo a brincadeira que fica legal. Eu gosto, né? De fazer dessa forma. Vamos iniciar a preparação do nosso zíper colocando o cursor. Como eu falei para vocês, eu não recorto essa parte aqui do zíper que vem pronto, porque ela facilita colocar. De que forma? Olha só, eu encaixo aqui. Essa partezinha de cima só tem tecido, ela não tem os dentinhos. Eu seguro firme as duas pontinhas encontradas e puxo. Ela já encaixa certinho, tá vendo? Aí como que eu faço? Eu não já recorto aqui, eu trago ela pro final. E aqui eu vejo o tamanho do zíper que eu quero. No caso da nossa necessaire, que tem 16 centímetros, quando a gente coloca um terminal do zíper, diminuímos 3 centímetros. No caso, nosso zíper de 16 vai para 13, né? Então, eu já vou acertar essa pontinha. Meninas, uma dica para vocês é estar separando uma tesoura para cortar zíper e papel, porque cega a tesoura. Não utilize a mesma para o tecido. Então, tem uma para o zíper e uma para o tecido. Então, aqui agora vamos marcar 13 centímetros. Tá vendo? Ficou certinho os 13 centímetros que eu preciso. E eu vou guardar este restante aqui para um próximo trabalho. Olha só. E a pontinha eu preservo ela aqui para facilitar para colocar o próximo zíper. Agora aqui eu vou colocar o tecido na parte de trás e um tecido na parte da frente. Se caso o meu tecido fosse estampado, eu estaria colocando o tecido virado para
o zíper, tanto esse quanto o outro virado para dentro. E vamos passar uma costura aqui agora com o pé de máquina. Costurei os dois lados, agora eu vou abrir essa costura dos dois lados e vou passar uma costura também aqui. Eu passei a costura aqui, mas essa costura é opcional, tá? Agora eu vou refilar aqui, seguindo essa margem do meu zíper. Meninas, o zíper agora tá pronto e vamos marcar o meio para posicionar no corpo da necessaire para a gente estar costurando. Eu vou marcar para o lado de dentro, que é onde que a gente vai visualizar, né? Vou marcar o meio na parte de cima da necessaire. Tá vendo? Agora eu vou pegar o zíper, ele tá fechando, ó, a gente abre, ele tá fechando pro lado de cá, tá vendo? Eu tô fechando pra cá, é onde eu sempre gosto de posicionar o fechamento pro meu lado esquerdo. Vou colocar marcação com marcação. Se você quiser passar uma costura só para prender aqui na beiradinha e depois vir com forro, ou colocar tudo junto, fica a seu critério, tá? Eu vou passar uma costura na beiradinha e depois eu vou prender o forro separado, tá? Pra vocês verem. Olha só, bem na beiradinha só pra firmar. E agora eu vou colocar o meu forro e vou passar a costura agora sim no pé de máquina. Agora, depois que eu passei a costura, vamos levar aqui pra trás. Dessa forma. Vamos assentar bem essa costura, porque nós vamos passar uma costura aqui agora com pé de máquina. Aí eu vou colocar a linha, a parte de cima da mesma cor do nosso tecido principal, e a parte de baixo eu vou colocar branco e vou passar essa costura. Prontinho. Essa parte aqui é a parte da frente, certo? Então aqui nós já vamos posicionar o nosso bolso. Vamos pegar aqueles dois tecidinhos, passar uma costura aqui com o pé de máquina na parte de cima e na parte de baixo. Não fecha as laterais, só a parte de cima e a parte de baixo. Agora é só desvirar pelo espaço que ficou aberto. Pronto, depois que eu desvirei, agora eu vou passar uma costura aqui com o pé de máquina só na parte de cima. E como eu vou posicionar o bolso aqui na peça? Eu vou fazer uma marcação dessa parte de baixo da caixa de leite para cima meio centímetro. No meu caso, porque eu estou costurando numa industrial. Se você estiver costurando numa doméstica, é 0,75. Então, da base para cima meio centímetro dos dois lados, onde eu vou posicionar o bolso e passar uma costura reta na beiradinha para fixar o bolso aqui. Pronto, o bolso tá preso, agora eu vou estar refilando aqui, tá? Agora eu já vou aproveitar e vou estar colocando o nosso puxador. Eu passei a costurinha, como eu falei para vocês, né? Dobra ao meio, passo a costurinha na beirada e vou posicionar ele aqui e passar uma costura com retrocesso só para fixar ela aqui. Pronto, uma parte da nossa necessaire já tá pronta. Agora vamos para as costas. Agora nós vamos pegar a parte de trás da necessaire e vamos fazer a marcação onde nós vamos posicionar a nossa aba. Vamos marcar 3 centímetros da parte de cima para baixo. Não precisamos pregar agora, mas já vamos marcar porque depois que a gente colocar essa parte, fica mais complicado a gente estar fazendo essa marcação. Então já deixa marcadinho e vamos posicionar o nosso zíper meio com meio. E passar uma costura de segurança, depois colocar o nosso forro, da mesma forma que nós fizemos com essa parte da frente. A frente e as costas já estão costuradas. Vamos cortar aqui esse pedacinho que ficou, como eu falei para vocês. Eu prefiro cortar um pouquinho maior e depois tá refilando. Que aí fica no tamanho que a gente precisa, certo? Agora vamos fazer a nossa aba para posicionar aqui. Pronto, aqui está os recortes que vai ser da nossa aba. A parte que tá quiltada e essa sem o quilt que vai ser a parte de dentro. Vou alfinetar e passar uma costura em volta, deixando uma parte aberta pra gente desvirar. Vou pegar as duas partes da nossa aba, colocar frente com frente
E vamos passar uma costura nas laterais e deixando uma parte aqui aberta para desvirar. Agora que eu passei a costura em volta, eu vou arredondar esses dois cantos aqui de baixo com um cone de linha. Esse aqui é para bordado. Eu vou posicionar rente essa linha de baixo e a da lateral e passar a marcação. Do lado de cá também. E vou passar uma costura aqui nessa marcação que eu fiz. Agora que eu desvirei, vou passar uma costura a toda volta. A nossa aba tá pronta. Agora vamos pegar o nosso corpo da peça, a parte de trás, né? Lembrar de colocar o forro também do outro lado pra gente não costurar o forro junto. A gente vai achar o meio aqui da nossa aba, fazer uma marcação, e também do corpo, na parte das costas, vamos achar o meio e fazer uma marcação para a gente centralizar. Essa parte da frente, né, porque essa aqui tá sem o quilt, essa tá com o quilt que vai ser a parte da frente. Vamos posicioná-la virada para baixo, meio com meio, vou colocar um alfinete para firmar. Passar uma costura com retrocesso no início e no final. Da mesma forma que a gente fez aquela nécessaire sem zíper. E passar uma costura com pé de máquina. Também com retrocesso no início e no final. Agora, o que é que nós vamos fazer? Voltar a nossa aba para poder unir as partes. Parte principal com principal, forro com forro. Vamos alfinetar ele toda a volta para firmar e nada sair do lugar, encontrando todas as costuras. Agora vamos passar uma costura toda a volta, lembrando de deixar essa parte aqui do fundo com abertura para a gente desvirar a nossa peça. Agora que eu passei a costura toda a volta, vamos unir as caixinhas de leite. A gente olha aqui por dentro e tenta colocar os encontros da costura um com o outro, porque para quando a gente costurar, as costuras ficar bem bonitas. Lembrando de colocar o excesso de material um pro lado e o outro pro outro, tá? Nesse tipo de fechamento de nécessaire, a gente tem como fazer uma costura aqui agora para quando desvirar o nosso forro ficar preso. E é da seguinte forma. Vamos pegar de um lado a ponta do corpo da peça e a ponta do forro que foi costurada, a caixinha de leite, unir uma com a outra e passar uma costura prendendo uma com a outra. Agora do outro lado, a gente amassa um pouquinho, olha só, e une de novo ao outro lado e passa a costura. Aí a parte que a gente deixou aberta fica pra cima, tá vendo? Aí como a gente já deixou o nosso zíper aberto, vamos empurrando devagarzinho e desvirando a nossa peça. Agora eu vou deixar essa parte do forro pra fora, porque como ela tá presa junto com o outro, ela não tem que ficar tudo pro mesmo lado pra gente tá fechando esse fundo. Eu vou colocar a linha branca aqui na máquina e vou fechar esse buraquinho, tá bom? Pronto, o fundo tá fechado, agora sim, colocar tudo pro lado correto. Depois a gente passa o ferro para desamassar todinho. Vamos colocar o nosso botãozinho aqui agora. Eu vou encontrar as laterais, 1,5 centímetros, mais ou menos. Eu faço a marcação onde eu quero meu botão. E assim ficou a nossa farmacinha. Olha que fofura! Se você gostou da aula, dá aquele joinha para fortalecer o nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau!